Glória a Deus, meus queridos e amados irmãos, nesta feita, com muita alegria no meu coração, eu vos saúdo com a santa e bendita paz do Senhor. Nesta preciosa oportunidade, eu venho aqui, mais uma vez, para compartilhar convosco uma palavra, uma reflexão, uma meditação da palavra do Senhor. E eu espero e desejo do fundo do meu coração que esta palavra seja uma âncora para a sua fé. Que essa palavra seja um norte, uma direção para a sua vida. Antes de nós fazermos a oitiva da palavra, venho mais uma vez pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva. E assim que você se inscrever, por favor, acione o sininho de notificação para que assim você possa estar a par de todos os conteúdos que nós postarmos no nosso canal. Comente, divulgue e nos ajude a espalhar ao maior número possível de almas e pessoas a boa e preciosa palavra de Deus. No entanto e para tanto, eu quero meditar com vocês o texto que o Senhor nesta feita colocara em meu coração. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 23, versículo de número 24, 25 e 26. O texto sagrado que ora acabei de me referir está escrito assim: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes amarrou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Que palavra abençoada! Quero pedir desde já perdão aos irmãos que talvez de fundo vocês estejam ouvindo um barulho de maquinário. É que aqui próximo da nossa casa está havendo uma construção. Então deixemos de lado o barulho e nos concentremos na palavra do Senhor. É um texto, queridos, por demais conhecido. É um texto bíblico por demais popular. É um daqueles que nós costumamos chamar de textos clássicos da Bíblia Sagrada. Este cenário, este enredo, conta-nos acerca da experiência missionária vivida por dois missionários. E quando eu falo de Paulo e falo também de Silas. Em uma certa localidade, Paulo e Silas estavam fazendo a obra de Deus. Estavam em pleno exercício missionário. Eles estavam implantando uma igreja, pregando a palavra, fazendo evangelismo e obra missionária. E a Bíblia diz que houve frutos, houve resultados, houve uma manifestação sobrenatural de Deus naquele lugar, por intermédio da obra e da pregação da palavra do Senhor pelo viés de Paulo e de Silas.
A Bíblia diz que a obra que foi feita por esses dois homens foi tão gloriosa que incomodou os alicerces do inferno. O diabo feroz, sagaz, sorrateiro, covarde, se levantou contra estes dois alviçareiros de Deus, contra estes dois ministros do Senhor, contra estes dois missionários. E a Bíblia diz que houve um motim, houve um tumulto na cidade. Homens, mulheres, autoridades possuídas por um espírito demoníaco julgaram Paulo e Silas em praça pública. E a Bíblia diz que ali os vilipendiaram, os humilharam, expôs aqueles dois homens em vergonha em plena praça pública. E a Bíblia diz que além da vergonha, a Bíblia diz que açoitaram aqueles homens. A Bíblia diz que feriram aqueles homens, machucaram aqueles homens. E não satisfeito, a Bíblia diz que jogaram aqueles homens dentro de uma prisão. Eles se encontram agora dentro de um cárcere, dentro da cela de uma cadeia pública. E a Bíblia diz que ainda estando presos, amarraram aqueles homens a um tronco pelos pés. E a Bíblia diz que mesmo assim, neste contexto todo desfavorável, nesse contexto todo complicado, a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas resolveram fazer um culto a Deus. O texto diz que perto da meia-noite, a Bíblia diz que Paulo orou e Silas louvou a Deus. Eles estão adorando a Deus em um cenário totalmente desfavorável. Existem algumas pessoas na Bíblia que fizeram o mesmo, que resolveram cantar também, que resolveram louvar, que resolveram adorar, mas em um contexto totalmente diferente de Paulo e Silas. Por exemplo, Êxodo capítulo 14. O texto talvez os irmãos conheçam. Na travessia do povo hebreu pelo Mar Vermelho, o mar se abriu, o milagre aconteceu, todos passaram com pé enxuto, chegaram ao outro lado em segurança. E quando chegaram do outro lado, Miriam, irmã de Moisés e de Arão, com outras mulheres, pegaram um instrumento musical, um pandeiro, e louvaram e adoraram a Deus. Eu vejo pessoas enaltecer Miriam. É óbvio, houve um sentimento de gratidão, com certeza, mas é complicado ser um adorador deste jeito. É complicado ser um adorador deste perfil de Miriam, porque se Miriam fosse verdadeiramente uma adoradora, ela não iria adorar a Deus apenas depois que passou pelo mar, apenas depois que o mar se abriu. Adorar a Deus depois que o mar se abre é muito fácil. Adorar a Deus depois que chega do outro lado é muito fácil. Se Miriam fosse verdadeiramente uma adoradora, ela teria pegado o pandeiro e adorado a Deus desse lado de cá, com o mar ainda fechado. Isso é ser um adorador. Ser adorador depois que vê os resultados é muito fácil. Ser um adorador depois que vê as portas se abrirem é muito cômodo. Um verdadeiro adorador, a sua adoração deve ser ultra circunstancial, independente da situação, do contexto, do enredo e do cenário.
eu sou um adorador e eu vou adorar a Deus. Quem não lembra também do primeiro livro de Samuel, capítulo 2, o cântico de Ana, o louvor de Ana, depois que Ana recebe o milagre de Deus, depois que o ventre de Ana gera o famoso Samuel, Ana fez um cântico como forma de louvor e gratidão a Deus pela bênção alcançada. Só que no mesmo contexto de Miriam está Ana também. Você só vai ver Ana trazendo um cântico para o templo. Você só vai ver Ana louvando e adorando a Deus depois que tem Samuel nos seus braços. Porque Ana não louvou antes? Porque Ana não adorou antes? Porque Ana não glorificou antes? Então é um louvor totalmente diferente deste que nós lemos agora de Paulo e Silas. Porque não estão louvando a Deus de posse de um milagre. Resolveram louvar a Deus não porque alguma porta se abriu. Estão louvando a Deus não porque estão tomando posse de alguma coisa. Pelo contrário, o texto diz que eles estão dentro de uma cela, amarrado pelos pés. E o texto diz que com o corpo todo ferido, todo machucado devido aos açoites. Mas estão louvando a Deus. Sabe o que se chama isso? É um louvor gerado em meio à dor. É um louvor gerado em meio a feridas. É um louvor gerado em meio aos machucados. Quantas das vezes, meus irmãos, nos encontramos como Paulo e Silas? Nesse contexto deles aqui, os machucados e as feridas eram físicas. Às vezes, no nosso caso, as feridas são internas. Os machucados são emocionais. As feridas são espirituais. Quantas das vezes não chegamos a um culto, a um templo, a uma casa de oração e adoração a Deus, estando com a alma ferida, com a alma machucada, porque estamos vivenciando ou passando por alguma crise, por algum momento não muito especial, não muito bom, e mesmo assim, estando com a alma ferida e machucada, a gente resolve louvar a Deus. Os melhores louvores a Deus que nós vamos poder dar a Ele, os melhores cultos que nós vamos poder prestar a Deus são neste cenário, neste contexto. É um adorador em crise, mas que mesmo assim consegue exalar um louvor de glória e de glorificação a Deus. Talvez eu esteja me dirigindo a pessoas que só Deus sabe como foi o seu dia, só Deus sabe como foi a sua semana, só Deus sabe como foi o mês passado, só Deus sabe como está iniciando este mês, só Deus sabe como está este ano, e mesmo assim você tem exalado um bom perfume para Cristo. Mesmo assim você tem conseguido prestar o seu culto, o seu louvor, a sua adoração a Deus, mesmo estando ferido. É um adorador ferido, sim, mas mesmo ferido continua sendo um adorador. E esse adorador, e essa adoração que partiu de um adorador ferido, trouxe alguns resultados para Paulo e Silas. Eu quero que você entenda que é no meio dessa tua adoração que Deus vai trazer algumas providências. É no meio desse seu posicionamento que Deus vai trazer para você algumas respostas. E o texto é claro em dizer que enquanto Paulo e Silas, feridos e machucados, estão louvando a Deus, a Bíblia diz que o louvor, que o culto, que a adoração destes homens trouxeram para eles alguns resultados. Dentre eles, o texto diz no verso 26, que de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. A tua adoração vai fazer alicerces se moverem. Talvez você não saiba, e não precisa ser um arquiteto e um engenheiro para saber,
que a parte mais importante de uma construção é o seu alicerce. E ainda que seja a parte mais importante, é a única parte de uma construção que não fica visível. O alicerce, ele costuma ficar debaixo do solo, numa parte escondida, numa parte secreta, aonde ninguém vê, aonde ninguém olha. Todo mundo sabe que tem, mas não vê. Todo mundo sabe que está ali, mas não está enxergando. Ou seja, era uma área que ninguém estava vendo, mas foi através dessa área que ninguém estava vendo que Deus começou a trabalhar naquela noite. O primeiro sinal da resposta de Deus não começou na grade, não começou nas colunas, não começou pelas paredes e não começou pelo teto da prisão, começou nos alicerces, na parte oculta, na parte escondida, na parte que ninguém estava vendo, mas ali, quando ninguém estava vendo, começou um trabalhar da parte de Deus. Eu quero que você entenda que essa palavra está indo em direção a você, e é Deus te dizendo: é na parte que ninguém vê, é na parte que ninguém olha, é na parte que não fica ao alcance e à vista de ninguém que Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Nem você mesmo sabe aonde está o alicerce. Nem você mesmo sabe aonde está o alicerce. Mas é mesmo sem você ver, perceber, olhar, Deus está começando a trabalhar no seu alicerce. Glória ao nome de Jesus. Segunda coisa que aquele louvor de Paulo e Silas acarretou para eles: primeiro, o alicerce começou a se mover. Vai começar a ter movimentação nesse alicerce. Vai começar a acontecer alguma coisa nesse alicerce. Vai haver uma movimentação nesse alicerce para a glória de Deus. E segundo, o texto diz que abriram-se as portas. Oh, glória a Deus! É no seu cântico, mesmo ferido, é no seu culto, mesmo estando machucado, é na sua adoração que Deus vai abrir portas. Oh, glória a Deus! Os céus me preparou aqui deste lado, e os céus colocou você aí deste lado para te dizer que haverá portas abertas para a glória de Deus. Eu não sei em qual área, eu não sei em qual setor, eu não sei em qual departamento da sua vida você precisa que Deus abra uma porta, mas haverá uma porta de providência, haverá uma porta de socorro, haverá uma porta de escape. E creia e receba se você quiser. Haverá uma porta de livramento, de salvação para a sua vida, em nome de Jesus. E a terceira e última coisa que aconteceu naquele dia é que a Bíblia diz que foram soltas as prisões de todos. O seu louvor tem o poder de fazer Deus quebrar cadeias. Deus está quebrando cadeias na sua vida. Deus está desatando nós na sua vida. Deus está fazendo ferrolhos caírem por terras. Algemas, cadeias, correntes e cadeados estão caindo por terra. O que é cadeias? O que é corrente? O que é cadeado? Todas estas coisas servem para uma coisa só: para prender, para amarrar, para neutralizar. O que é que está amarrando a sua vida? O que é que está neutralizando você? O que é que está parando as coisas na sua vida? O único modo de botar as coisas de novo para andar é você louvar, é você adorar, é você cultuar, é você se posicionar. Enquanto você louva, enquanto você adora, enquanto você glorifica a Deus, Deus ele quebra as cadeias. E a Bíblia diz que o resultado final daquela história foi que o nome de Deus foi glorificado. Eu sei que é difícil louvar a Deus em meio às angústias da vida. É complicado adorar a Deus, se posicionar a Deus, estando com a alma ferida, com a alma machucada. Mas Deus tem o bálsamo que você precisa. Deus ele tem a cura que você almeja. Deus tem o remédio que você necessita. A sua parte é, mesmo sendo ferido e machucado, adore a Deus, glorifique ao Senhor. É na adoração de um adorador ferido que Deus traz recurso, resposta e providência
para a sua vida. Tome posse dessa palavra, receba e em nome de Jesus seja abençoado para a glória de Deus. Deus te abençoe, um abraço, se Deus quiser eu te espero aqui em nome de Jesus.